Muito bem, que alegria, que prazer nós estarmos juntos outra vez. Hoje eu quero falar de um tema não, o tema eu estou falando que é predestinação, mas eu quero falar de um aspecto que abrange a predestinação, que é de fundamental importância para que você entenda essa doutrina, para que você compreenda essa verdade sagrada, que 99% do povo de Deus não compreende, 99% dos pastores não compreendem, e quando não compreende e não tem argumento para refutar, aí eles dizem heresia. Então nessa série de mensagens eu tenho procurado explanar da melhor maneira possível e biblicamente para que você compreenda a verdade sagrada. Confira na tua Bíblia, lá em Romanos capítulo 1, versículo 21. O apóstolo São Paulo, depois que falou para a igreja de Roma que Rebeca estava grávida, ela tinha gêmeos, Esaú e Jacó, e que antes que os gêmeos nascessem, tivesse praticado o bem ou o mal, Deus já havia dito a ela, amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Né? Antes deles terem nascido, antes deles terem praticado o bem ou o mal. Aí Paulo diz assim, porque havia uma contestação dentro da igreja, não pode ser assim, como é que pode? Duas crianças inocentes, não tinham nem nascido, e Deus já determinou isso, Deus já decretou que amou um, que odiou o outro. Aí Paulo diz, faz uma pergunta para a igreja, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Claro que tem. Claro, é evidente que tem. Este oleiro que Paulo se refere aqui é Deus. É o Todo-Poderoso. Então, assim como o oleiro normal tem o direito de pegar o barro na olaria e fazer daquele barro um vaso para colocar água limpa e do mesmo barro outro vaso igualzinho para colocar água suja, Deus, que é o oleiro, também tem esse direito. Agora a questão é o seguinte, o que significa um vaso? É um receptáculo, né? Onde se coloca alguma coisa dentro. Então ele fez um para honra, outro para desonra. No texto original, essa expressão aqui do mesmo barro, inclusive na Bíblia inglesa, vem o womb, diferente da nossa, né? Significa do mesmo ventre, ou seja, do ventre de Rebeca, Deus teve o direito de fazer um vaso para honra, que era Jacó, e um vaso para desonra, que era Esaú. Só que o oleiro, que é Deus, ele tomou essa decisão pela primeira vez, não foi aqui em Rebeca. A primeira vez que Deus decidiu, do mesmo ventre, fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra, foi lá no Jardim do Éden. Foi do ventre de Eva. Por exemplo, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Houve o episódio do Jardim do Éden, a serpente, com astúcia, induziu Adão e Eva à desobediência a Deus, iludiu os dois, eles não cometeram um pecado doloso, mas foi um pecado culposo, né? Mas tiveram a culpa, tiveram que pagar o preço. Então, de repente, tem uma reunião no Jardim do Éden. Deus, a serpente, que era o diabo, e Adão e Eva. Então o texto diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus se dirige àquele grupo e diz, porém inimizade entre ti e a mulher, se dirigindo à serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, todos nós sabemos que essa serpente aqui representa o diabo, é uma tipificação do diabo. Então Deus se dirige ao diabo, Deus se dirige a Satanás e diz, eu porei uma inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. Aí eu pergunto, quem é essa descendência da serpente? O que significa a palavra descendência? Significa da mesma origem, da mesma raça, do mesmo tronco. Então, na realidade, quem é a descendência do diabo? Olha, para você encontrar a resposta, vá no livro de Apocalipse agora, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante. João, quando recebe a revelação do Apocalipse, ele tem uma visão, porque o Senhor Jesus o mostra, do que aconteceu quando estavam lá em cima do céu Deus e os anjos. Então ele diz assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é essa serpente do Jardim do Éden. Também pelejaram o dragão e seus anjos, aquela uma terça parte dos anjos rebeldes que acompanharam Lúcifer.
Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ora, quem eram esses anjos de Satanás? João esclarece aqui que esse anjo rebelde, em Apocalipse 2,4, com a sua cauda, arrastava a terça parte das estrelas do céu, dos anjos de Deus. Uma terça parte acompanhou Lúcifer. Essas estrelas aqui são os anjos de Deus. Você vê, uma terça parte foi arrastada por Satanás, quando ele se rebelou contra Deus. Aí foram expulsos do céu, foram atirados para a terra, juntamente com o líder rebelde deles. Ora, quando Adão e Eva foram postos por Deus no Jardim do Éden, esse anjo rebelde já estava lá com seus anjos. Aí, por causa da atitude que Satanás teve, de induzir Adão e Eva a desobedecer a ordem de Deus, Deus então decide soberanamente permitir que uma terça parte dos anjos rebeldes assumissem um corpo de carne semelhante ao de Adão, semelhante ao de Eva. Você vê que Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 22, que há vasos de ira preparados para a perdição. Então vamos voltar. O que é um vaso de honra? É um corpo que reviste um espírito de um daqueles filhos de Deus criados antes da fundação do mundo, à sua imagem e à sua semelhança. O que é um vaso de desonra? É um corpo que reveste um espírito de um daqueles anjos rebeldes, de um daqueles anjos decaídos. Você vê que no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a gente tem a informação de que um dia Deus resolveu criar o homem, né? O texto diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí ele diz depois, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olha, antes de tudo é preciso a gente entender que esse episódio aqui ocorreu no céu. Primeiro, Deus criou o homem espiritual. Depois, Deus dá forma humana ao homem, que é um ser espiritual que havia sido criado. O texto diz, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos observar com muito cuidado que o capítulo 1, versículo 12 de Gênesis diz assim: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Bom, se você interpretar que no sexto dia Deus criou o homem, então a Bíblia está se contradizendo. A Bíblia será um livro de contradições. Por quê? Porque no capítulo 1, diz que quando Deus criou o homem, já havia relva, ervas, árvores que davam frutos. No capítulo 2, versículo 5, diz que quando Deus formou o homem do pó da terra, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Aí eu pergunto, há contradição? Não. Essa aparente contradição, ela se desfaz quando você discerne que aquilo que está narrado no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27, está se referindo a fatos que ocorreram no céu antes de Deus fundar o mundo. Deus primeiro criou os seus filhos como seres espirituais. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança está aqui, antes da fundação do mundo. Aí a pergunta é, qual é a imagem de Deus? A Bíblia diz que Deus é espírito. Então Deus criou os seus filhos como seres espirituais, criados à imagem de Deus e dos anjos. Essa é a verdade da Bíblia. Quando o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, fica claro, fica óbvio que Deus não estava sozinho no ato da criação. Quem é que estava com Deus no ato da criação? Quando Deus criou o homem espiritual, os seus filhos, os anjos. Todo o contexto da Bíblia mostra, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, Deus e os anjos, Deus e os anjos, Deus e os anjos. Então, você precisa atentar para o fato de que o mundo espiritual, ele já existia antes de Deus fundar esse mundo físico. Deus e os anjos já existiam no céu.
Nós mostramos aqui no livro de Apocalipse, João relatando a rebelião de Lúcifer, né? Ele arrastando com a sua cauda, com a sua rebelião, uma terça parte dos anjos de Deus. O profeta Isaías relata a mesma coisa, você vê na tua Bíblia. Então, esse anjo rebelde, Lúcifer, resolveu se exaltar, querer ser semelhante ao Altíssimo, querer ser semelhante a Deus. E aqui está quem é o autor do livre-arbítrio. O autor do livre-arbítrio é Lúcifer. A doutrina do livre-arbítrio foi criada por Lúcifer. Então, há nesse mundo vasos de honra e vasos de desonra. Corpos de pessoas. Você tem que olhar para as pessoas, não é... Como é que Deus criou uma pessoa para ir para o inferno? Não são pessoas, são espíritos. A tua verdadeira identidade é de um espírito, de um ser espiritual. Então, se o teu corpo desaparecesse agora e ficar só o teu espírito, vamos imaginar que o espírito dos filhos de Deus são espíritos de cor azul, um exemplo. E vamos imaginar que o espírito daqueles anjos rebeldes são espíritos de cor vermelha. Aí some o corpo de todo mundo. Aí você visse espíritos azuis e espíritos vermelhos, né? Os demônios. Aí você acabava com essa bobagem de pensar que Deus criou pessoas para ir para o inferno. Não, Jesus disse: o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Há anjos do diabo que estão nesse mundo em forma de carne, em forma humana. Foram postos nesse mundo para tropeçar na palavra, para serem desobedientes. Jamais se submeterão a Deus. E por que Deus fez isso? Paulo diz lá em Romanos: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Quer dizer, Deus podia ter exterminado eles todos, mas Deus, querendo mostrar o seu poder e dar a conhecer a sua ira, porque Deus ficou irado com o que eles fizeram no Jardim do Éden. Então Deus disse assim: vocês pensam que vocês invalidaram o meu plano? Jó disse: Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas Satanás pensou que quando ele induziu Adão e Eva à desobediência, que ele tinha exterminado o plano de Deus. Acabei com todos os filhos de Deus. Deus não salva ninguém, nenhum filho dele vai viver eternamente com ele. Deus disse: não, nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Então, Deus, querendo mostrar a sua ira, que ficou indignado com o que Satanás e seus anjos rebeldes fizeram, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para Deus. E tem suportado até hoje. Então Deus decide permitir que aqueles anjos rebeldes assumissem um corpo de carne, mas eles serão jogados no inferno. É Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Deus dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, os meus filhos eu vou salvar todos. Agora vocês serão jogados no inferno. Vocês vão passar a ter um corpo semelhante ao dos meus filhos, mas vocês jamais crerão na palavra. Vocês sempre serão desobedientes e no final eu vou dar a conhecer a vocês a minha ira. Essa é a verdade da Bíblia. Na próxima participação nós vamos continuar falando um pouco mais sobre esse tema que é apaixonante e que é de fundamental importância para que você entenda a Bíblia, entenda o plano e os desígnios do Deus Todo-Poderoso.